no bloco anterior, a gente reviu, né, o plano cartesiano. A gente lembrou que o plano cartesiano é o encontro de dois eixos, o eixo das abscissas, que é horizontal, com o encontro do eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Formam entre si um ângulo de 90 graus, e a intersecção desses dois eixos, que é o ponto 0, 0, é a origem do plano, né? E qualquer ponto desse plano, ele pode ser descrito em função do seu endereço, em função de sua coordenada x e de sua coordenada y, onde o seu endereço no eixo x é chamada de abscissa do ponto A, né? E o seu endereço no eixo y é a ordenada do ponto A, tá bom? Aí a gente também expandiu a ideia para dois pontos no plano cartesiano, e aplicando o teorema de Pitágoras, a gente determinou uma fórmula, um meio de se calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, né? Quem se preocupa em medir praticamente é a geometria plana. Vamos lembrar que a geometria analítica ela se preocupa em calcular. Então a distância do ponto A até o ponto B é dada pela raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das diferenças das abscissas e das ordenadas, né? A fórmula a gente já viu no bloco anterior, mas aqui, ó, vamos levar em consideração de novo o ponto A e o ponto B. Vamos lembrar lá da geometria plana, tá? Entre o ponto A e o ponto B eu tenho inúmeros pontos. Destes inúmeros pontos, há um único ponto que se localiza, está localizado à mesma distância do ponto A e ao mesmo tempo a mesma distância do ponto B, tá? Então vamos visualizar esse ponto, tá bom? A esse ponto, pelo fato dele estar bem no meio entre os pontos A e ponto B, obviamente, a gente vai chamar esse ponto de ponto médio do segmento AB, aonde, como qualquer outro ponto no plano cartesiano, ele tem um endereço lá em x, ele tem a abscissa e tem a sua ordenada, que é dada por y de m. Olha só, para mim determinar esses endereços em função dos pontos A e dos pontos B, a gente tem a seguinte relação, ó, que a abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas dos pontos A e B. E a ordenada segue o mesmo padrão, ó. Então, y de m vai ser y de A mais y de B sobre 2. Então, isso vai me dar para o ponto médio o seguinte, ó, m vai ser x de m, y de m. Ou, se preferir, ó, m pode ser descrito como x de A mais x de B sobre 2 e y de A mais y de B sobre 2. Então, ó, o cálculo do ponto médio é simples encontrar o endereço desse ponto médio. É muito simples. Basta, conhecendo as abscissas de A e de B, calculo a média entre essas abscissas, e, conhecendo as ordenadas, calculo a média dessas ordenadas, encontro os pontos xm e ym. Interessante notar que a perspectiva da analítica, eu sempre vou estar falando isso, o tempo inteiro vou estar falando isso, porque é essa perspectiva que a gente deve ter em relação à analítica, é que ela se preocupa em calcular. Ela não quer saber de medir, né? Então, olha só, se de A até B eu tenho um segmento de reta, obviamente, eu tenho uma reta. Ora, se eu tenho um pedaço da reta no plano, então eu devo ter ela inteira. Se eu consigo expressar esse ponto A através de suas coordenadas, então é possível expressar toda essa reta através de uma equação. Então, ó, o nosso próximo tópico, a nossa próxima perspectiva de análise na geometria analítica é a reta. Tá bom? Mas antes de a gente falar da reta, vamos perceber uma característica interessante, ó. O ponto A, o ponto M e o ponto B, obviamente, estão alinhados.
Então, ó, eu devo levar em consideração uma característica muito interessante. Vamos imaginar que eu tenho aqui na reta um ponto A, um ponto B e um ponto C. Como é que eu consigo verificar? Muitas vezes eu não tenho desenho, eu não consigo ver se eles estão numa mesma reta ou não, onde eu só tenho os pares que os representam. Como é que eu vou, sem desenhar o plano cartesiano, como é que eu vou perceber se esses pontos estão alinhados ou não? Vamos dar uma verificada nisso, ó. Vamos apagar esse desenhozinho aí, ó, e vamos lá, verificar a condição de alinhamento de 3 pontos, ó. Eu sempre brinco, quando eu estou fazendo aula com os meus alunos, eu sempre brinco que a geometria analítica é a vizinha folgada do condomínio. É aquela que quer tomar café, mas ela não tem o pó, não tem açúcar e não tem a água. Ela sai nos outros apartamentos pedindo café, o açúcar e a água. Essa é a geometria analítica, porque ela tem um problema, mas ela não tem meios de resolver. A todo instante ela vai estar recorrendo ou à álgebra, ou à trigonometria, ou à geometria plana para resolver esses problemas. Assim vale na história de como vamos verificar se 3 pontos estão alinhados. Vamos lá, vamos apagar isso aqui, ó, e vamos ver como é que isso funciona. Pois bem, 3 pontos, os seus respectivos endereços no plano cartesiano, vamos usar os eternos A, B, C, né, imortais da matemática. Então, A, x de A, y de A, B, x de B e y de B, e por fim, ó, o ponto C, x de C e y de C. Para mim verificar se esses pontos estão alinhados, eu vou lá na vizinha chamada álgebra linear. Lá na álgebra linear, eu vou buscar a ideia de uma matriz determinante ou simplesmente o determinante dos endereços desse ponto. Se esse determinante for igual a 0, então beleza, estão alinhados. Se não for igual a 0, então que pena, não estão alinhados, então aí vamos ter mais um trabalho que é o cálculo da área do triângulo formado por esses pontos não alinhados. Mas vamos por vez, vamos lá, ó, para mim conseguir verificar se esses pontos estão alinhados, eu tenho um determinante D, alguns de nós professores preferem usar a letra delta, né? A letra grega delta maiúscula, então tá aqui, ó, vou calcular o determinante D com a seguinte perspectiva, x sempre em cima de x, e y sempre em cima de y. É uma coisa linda, um x em cima do outro, ó. Então vai ficar x de A, y de A, x de B, y de B, e x de C com y de C. Mas o determinante é uma propriedade, uma matriz quadrada. Aqui eu não tenho uma matriz quadrada. Aqui, ó, eu tenho 2 colunas e 3 linhas. Eu preciso recorrer, então, a um artifício muito interessante, que é lá da álgebra propriamente dita. Vou acrescentar uma terceira coluna com um elemento neutro da multiplicação. Então, ó, se esse determinante for igual a 0, então, ó, eu tenho a condição de alinhamento desses 3 pontos satisfeito, né? Então, ó, ao aplicar a regra de Sarros no cálculo desse determinante aqui, ó, e eu encontrar 0, e então os pontos, ó, beleza, estão alinhados. No próximo bloco, a gente vai ver o que nós vamos fazer com esses 3 pontos à toa se eles não estiverem alinhados, beleza?